Olá, Motolama na área. Outro dia comentei que lá pelos anos 80 o esporte ainda nem existia. Ou melhor, a versão brasileira estava sendo criada. E eu estava lá. O fato é que antes do surgimento da DT-180, lá para 1981, estávamos formando o que seria o trail brasileiro. E o trem pegou tão forte que hoje tem um monte de velhinho vestindo roupa completa de trilha para ir na padaria comprar pão com suas mastodônticas Big Trail. Mas eram épocas amadoras total. Naquele tempo, para irmos para a trilha, nós íamos rodando com as magrelas. Mas é claro, quando descobriram que espelhos e piscas atrapalhavam no meio do mato, e a polícia descobriu que as motos que iam para a trilha não estavam de acordo, aí começaram a inventar algum jeito de levar as magrelas para a trilha sem passar na cara da polícia. As picapes disponíveis no mercado nessa época eram a D20, a F1000 e a F75. E todas eram muito toscas para serem usadas no dia a dia. E além do mais, ninguém queria largar sua Brasília rebaixada para ficar rodando num carro de entrega. Na época era complicado ter dois carros. Aí, alguém teve a brilhante ideia de usar uma carreta de carga para levar seus brinquedos para a trilha. Eu mesmo fui um dos primeiros a comprar uma carreta para levar a lacraia para a trilha. E eu lembro que não existiam os conhecidos esticadores para prender as motos na carreta. Eu usava um esticador de cabo de aço, que era preso no chassi da moto, embaixo, era complicado, mas funcionava. Então, hoje nosso assunto é carretas. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá! Sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Só para lembrar, já está inscrito no canal? Então aproveita, aperta o botão do like e compartilha esse trem com um monte de gente. Mas vamos pro vídeo. Carregar nossos brinquedos sempre foi um problema. Desde a tenra idade, carregamos nossos brinquedos para onde quer que vamos. E sempre fazemos isso com o maior cuidado. E o pessoal de moto não é diferente. Mas existem várias formas de carregar sua moto. Cada um tem seu jeito próprio de carregar. Mas hoje vamos analisar especificamente as carretas, também chamadas de carretinhas. Mas como o assunto é extenso, vou falar de carreta de uma forma bem genérica. Afinal, não importa se você vai carregar uma CRF 230, duas Harley, material de construção, um cavalo ou até sua esposa. Carreta é carreta, e a lógica é a mesma para todas. Mas é claro que vou focar mais em carretinhas de moto. Bom, quais são os tipos? Para começar, tem a clássica carreta que carrega uma moto. Tem a que carrega duas motos. Tem a carmanguia, considerada uma das melhores carretas. Tem a basculante, que facilita o carregamento da moto. E tem a personalizada, que pode parecer com o que você quiser. E tem a fazendeira, que pode carregar uma variedade de coisas. O único defeito da fazendeira é que todos vão pedir para você ajudar na mudança, mas fora isso é bem útil. E ainda tem muito projeto doido. Inclusive o cachorro mijando no poste, como dizem hoje em dia. Eu pessoalmente prefiro a fazendeira, que além de carregar minhas motos, ainda posso carregar a mudança do vizinho. O único inconveniente dela é que não tem um lugar específico para prender a roda de moto. Você vai ter que prender ela com elástico, com macita ou com qualquer coisa. Mas como dizem, isso é galho fraco. Mas o que importa é que cada modelo tem suas características e com certeza uma delas vai encaixar na tua necessidade. Qualquer que seja o modelo da carreta, o mais importante é o balanceamento do peso na carreta. Recentemente, rolou um vídeo na internet que veio em tudo quanto é grupo, mostrando como a distribuição de peso afeta na dirigibilidade da carreta. Resumindo o que mostra o vídeo, criamos uma regra. 60% do peso total carregado pela carreta tem que estar à frente do eixo da carreta. E isso vale para a carreta com um eixo ou com dois eixos. Olha só esse vídeo.
Com o peso da carreta mais à frente, a carreta, apesar da ação lateral, logo retoma o rumo certo. Mas se transferir uma parte do peso para a traseira, ela pode até alturar um leve cutucão lateral. Mas se for mais forte, o balanço se torna incontrolável. Repare nesse caso. A carreta vai direitinho atrás do carro, mas quando passa ao lado do caminhão, o deslocamento de ar do caminhão empurra a carreta para o lado. Aí, brother, são 5 segundos para a cagada acontecer. Mas para evitar que isso aconteça, basta arrumar as motos direitinho em cima da carreta. De um modo geral, o posicionamento das rampas da carreta, na hora que fabricaram, ela já proporciona esse tipo de equilíbrio. Mas não custa nada avisar. O pessoal, às vezes, gosta de inventar coisa esquisita. Então fique esperto com esse problema. Não existe nada pior do que ver sua preciosa caindo de cima da carreta. Mas isso é triste. Mas qual a forma correta de prender a moto em cima da carreta? A forma correta é de fixar a moto na carreta com esticadores. Eu não sei por que chamam de esticadores. Se o trem encolhe, por que estica? Sei lá. Esse esticador, normalmente, ele tem uma trava central e um gancho em cada ponta. O sistema de funcionamento da trava pode ser aquele antigo que você puxa a ponta da fita e a trava trava a fita no lugar. Por isso se chama trava. E tem o sistema de catraca, que é aquele que você faz reco-reco e na hora que solta ele tranca a fita. Esse sistema antigo é até difícil de achar hoje, mas a catraca funciona bem. Apesar de que eu ouço muita gente falando que não gosta de usar catraca. Esse é mimimi. Nessas fitas, existem 4 formas de prender ela na moto. Pode ser os tradicionais ganchos ou o mosquetão. A vantagem do mosquetão é que ele não solta de jeito nenhum. A outra forma é a fita com uma alça, que permite fixar na moto sem botar o gancho em contato direto com o guidão ou outra parte qualquer. Isso evita arranhar o guidão ou esmagar algum conduíte que esteja passando junto ao guidão. O lugar para prender essas fitas normalmente é no guidão. Nas motos trails isso é bem fácil, o guidão fica bem exposto. Mas nas motos que têm carenagem, nas Big Trail por exemplo, prender a fita no guidão pode arranhar a carenagem da moto. A solução nesse caso aqui é prender a fita na mesa da moto. Assim não corre o risco de arranhar a carenagem. E no caso das motos esportivas, a boa solução é prender ela junto ao eixo da roda. Aí você prende, com a catraca você trava bem e ela fica ali firminha, sem forçar a suspensão. Mas muita gente pergunta, quanto apertar a suspensão? A nossa tendência para não ver os brinquedos cair de cima da carreta é acochar os esticadores. Mas quanto acochar esses esticadores? Lembre-se, se forçar demais, você pode detonar os retentores. A forma mais correta é usar aqueles batentes de suspensão. Aí você pode arrochar os esticadores que não forçam os retentores. Mas se não tiver o tal batente, você pode usar um toco de madeira que funciona perfeitamente bem. E para dar mais firmeza no conjunto todo, prenda a traseira também. Como assim? A melhor forma de fazer isso é prender a fita no final do quadro da moto, passar a fita por baixo da rampa e voltar com ela no meio dos raios e encaixar ela na própria fita. E outra coisa importante, na hora de usar as fitas, uma fita não deve ficar mais aberta que a outra. Elas devem ter o mesmo ângulo e a moto tem que ficar retinha. Lembre-se, uma fita mais aberta que a outra pode desequilibrar a moto, uma vez que o momento de inércia fica diferente dos dois lados. E para encerrar o assunto fita, não esqueça de prender a ponta da fita para ela não ficar balangando no vento. Dá uma amarradinha. O ideal é uma amarra fácil de soltar, porque se sua fita relaxar um pouquinho, ela vai travar essa amarra e você não solta de jeito nenhum. Então lembre-se, dê uma passada de forma que você possa puxar uma ponta dela. De última hora, o Joar, lá de São Paulo, enviou esse vídeo. Resolvi incluir aqui porque é um sistema bem interessante de prender a moto. Olha só. Outro tema importante é o engate no carro. A carreta normalmente é presa no carro com uma munheca que prende na bola que está presa no carro. Essas munhecas podem ser de 3 tipos. Tem a tradicional, que é um cano que veste a bola por fora e fica travada no lugar com um parafuso. E tem as munhecas com trava articulada.
Mas qualquer que seja, é importante não esquecer de colocar as travas na trava. Captou? Outra coisa importante é a tal da corrente. Primeiro, que ela é obrigatória por lei. E segundo, que ninguém quer ver sua carreta te ultrapassando no meio da estrada. Mas aqui tem uns macetes para você usar essa corrente de forma eficiente. Primeiro, a corrente não deve arrastar no chão. O arco formado pela folga da corrente deve ficar pelo menos uns 10 centímetros do chão. Essa folguinha é importante para quando você fizer a curva e a carreta dobrar, não esticar a corrente demais. E uma ideia importante que eu vi pela legislação americana é usar duas correntes presas em X na carreta. Mas para que isso? Se por acaso o engate soltar, essa corrente em X vai formar um berço para apoiar a ponta da carreta e ela não vai arrastar no chão, podendo causar um acidente bem sério. Com relação às rodas da carreta, são dois detalhes importantes. Um é a pressão dos pneus. Como todos estão cansados de saber, a pressão é igual à força sobre a área. Portanto, para uma mesma área, que é o tamanho do pneu, diminuindo a força, carreta mais leve, você diminui a pressão do pneu. Então, para uma carreta vazia, a pressão ideal é algo em torno de 13 a 18 psi, pounds per square inch, que em tupiniquês significa libras por polegada quadrada. Para definir qual é a pressão ideal, tem que ser de forma empírica, do tipo tentativa e erro. Coloca as motos em cima, leva a carreta no posto de gasolina e vai dando pressão, ou baixando a pressão, até o pneu da carreta ficar com uma leve barriguinha. Aí está na pressão ideal. E a mesma coisa para ela vazia. Faça esse teste, que é importante você definir a pressão ideal para sua carreta. Você só vai fazer isso uma vez. O segundo detalhe com relação aos pneus da carreta é o step da carreta. Se a carreta tem a mesma furação do seu carro, show! Mas normalmente não tem. Então o ideal é você ter um step para sua carreta. Porque se você furar o pneu da carreta no meio do caminho, você vai ficar no sol. Nunca se sabe, né? Outra encrenca com relação às carretas é o sistema elétrico da carreta. Sempre que você vai usar a carreta, ou tem um fio partido, ou tem uma lâmpada queimada, sempre acontece uma história assim. E isso é um saco. E tem um problema mais complicado ainda, que é o padrão de ligação na tomada elétrica da carreta. Cada um faz aquela ligação meio aculhão. Mas para quem não sabe, existe uma norma da ABNT especificando como se faz essa ligação. É a norma 3732 de 2007. Ou seja, existe uma norma, mas ninguém liga. Ou melhor, ligam errado. E para encerrar o assunto carreta, a parte boa é que a carreta não paga IPVA. E a parte ruim é que ela ainda paga o emplacamento. Só falta os caras querem cobrar o DPVAT da carreta agora. Ah, e uma coisa importante. Quando for comprar uma carreta usada, a partir de 2017, é exigido uma plaqueta de identificação colada no chassi da carreta, com o número do chassi. E essa numeração tem que ser igual ao que está cravado em 2 lugares do chassi da carreta. Fiquem espertos com isso. Aliás, ficar esperto é o mais importante em tempos de governo meter a mão no seu bolso. Quando eu falo que hoje em dia os carros são uma josta, muita gente não acredita. Antigamente, qualquer Fiat 147 puxava uma carreta alegremente. Mas hoje em dia, existem carros com muito mais potência que o velho 147 e freios muito mais fortes que não podem puxar a carreta. E nessa categoria inclui o Cruze, o Corolla, o Honda Civic e outros. E isso é uma determinação da fábrica. É claro que o Detran aproveita isso para faturar em cima. Então, antes de comprar um reboque, que já tem que conferir se está com a plaqueta certa, verifique se pela legislação o seu carro pode puxar a carreta. Se não, vai morrer numa multa e qualquer outra leizinha que os caras vão inventar para te ferrar. Depois que esse vídeo estava pronto, o brother lá de Belo Horizonte, o Hugo Bubani, levantou algumas dúvidas. Obrigado pela lembrança, Hugo. A dúvida era com relação ao tipo de habilitação para puxar a carreta. E a lei, para variar, é meio atrapalhada. Mas resumindo, a história é a seguinte. Com a CNH, carteira de habilitação, do tipo B
ou seja, amador, carro, pode rebocar um peso combinado entre carro e carreta de 3.500 quilos. Mais ou menos é assim. Se você tem um carro de 1.200 quilos, para completar 3.500 faltam 2.300, ou seja, você pode rebocar 2.300 quilos. É claro que tem que olhar a especificação do carro e ver quanto que ele consegue rebocar. Ou seja, 2.300 quilos dá folgado para rebocar 3 Harley sem estresse. Já uma picape de 2.500 quilos só sobra 1.000 dos 3.500. Mas ainda assim dá para rebocar as 3 Harley. Mas se o peso do conjunto ultrapassar isso, até um limite de 6.000 quilos, aí já precisa de carteira tipo C, profissional. E acima disso, acho que daí já enquadra como caminhão, daí já precisa de carteira tipo D, aí tem que olhar a legislação direitinho. Mas o que nos interessa é puxar uma carretinha com um carro de passeio. Total 3.500 quilos, um carro de passeio puxa folgado. Pois é, no final de tudo, as carretinhas são bastante úteis. Tanto para puxar seus brinquedos, como ajudar a sua tia a fazer a mudança. Mas sendo a carreta muito útil, existem vários detalhes que você tem que prestar atenção para não dar ocorrência. Já ouvi e vi muita história de carreta capotando, desmontando, passando na frente do carro que estava rebocando e de moto caindo de cima da carreta. Mas se fizer os procedimentos certinhos, nada disso vai acontecer e aí vem a parte da alegria total. Então é isso, pessoal. Como tenho certeza que já se inscreveram no canal, apertaram o botão do like com força e compartilharam abusivamente este vídeo para todos aqueles que têm carreta, vou ficando por aqui. Até semana que vem, um abraço e fui! Minha moto venenosa.